Shalom, amados. Estamos aqui voltando com as atividades do nosso discipulado, né? Continuando essa série Discipulados com o assunto de escatologia. Hoje nós estamos gravando, transmitindo terceira fase, né? Falando sobre escatologia. E antes de entrar no assunto, eu queria aqui me justificar e ao mesmo tempo pedir perdão a vocês por esse período que nós tivemos aí sem o discipulado, sem a apresentação do discipulado. Como a grande maioria sabe, nós tivemos um problema de saúde com a minha mãe e por conta da suspeita de Covid, e isso acabou atrapalhando a nossa rotina e eu acabei não dando conta de fazer os discipulados nesse período em que nós ficamos em isolamento. Então eu peço perdão a vocês por esse tempo que nós ficamos afastados sem dar continuidade ao discipulado, mas realmente eu não dei conta de fazer nesse tempo, tá bom? Então me perdoem, mas vamos ao que interessa. Nós hoje estamos começando a terceira parte do nosso discipulado de escatologia. E qual é o objetivo desse discipulado e falar sobre escatologia nesse discipulado? O objetivo, como já disse nos primeiros vídeos, não é trazer para vocês um extenso embasamento teológico para que vocês se tornem doutores no assunto, para que nós nos tornemos doutores no assunto. A ideia não é essa. A ideia é gerar no nosso coração fé para acreditarmos que essas coisas vão acontecer e que elas vão acontecer para o nosso bem. Que, na verdade, os sinais já estão acontecendo e não é para a gente temer os sinais, não é para a gente entrar em pânico por causa dos sinais. É pelo contrário, é para a gente acreditar ainda mais que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Então, a ideia desse discipulado, de falar sobre escatologia, não é gerar medo e nem gerar conhecimento aprofundado do assunto. Não que isso seja errado de você gerar um conhecimento aprofundado, mas nós não queremos gerar medo e não queremos gerar esse conhecimento aprofundado, queremos gerar fé, para que nós possamos estar preparados para esse acontecimento. Tá joia? Bom, e falando em gerar fé, eu quero começar o discipulado dessa noite lendo a passagem que está em Lucas, no capítulo 21, no verso 28. Lucas 21, 28 diz assim: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém? Vamos orar para a gente continuar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero ser grato por mais essa oportunidade de estarmos falando no discipulado, estarmos ministrando no discipulado. Eu quero ser grato porque eu creio que o Senhor pode falar conosco. Eu te peço que o Senhor fale conosco, porque de nada adianta eu trazer aqui conhecimentos, teorias, se os teus filhos não ouvirem a tua voz no meio de tudo isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu te peço, fala conosco nesse discipulado, fala conosco nessa noite, fala conosco, Pai, com as pessoas que vão assistir esse discipulado fora do horário da transmissão. Fala com cada um, Pai, que assistir esse discipulado, em nome de Jesus. Que o teu Espírito possa se manifestar através da minha vida e possa falar aos nossos corações para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós falamos nos dois primeiros vídeos desse discipulado, começamos a explanar o assunto, começamos a falar sobre a linha do tempo, dos acontecimentos, falamos as coisas que têm acontecido, os sinais que têm acontecido, os sinais que a Bíblia relata que antecederiam a volta de Cristo. E hoje eu quero mais uma vez olhar com vocês esse gráfico simplificado que foi colocado no último discipulado, vai ser colocado aí agora para vocês de novo. E nós vamos fazer uma pequena revisão e nos situar no assunto que nós vamos tratar hoje. Não adianta a gente pegar e tratar todos os assuntos de uma vez, porque senão nós, além de não gerarmos conhecimento, também não vamos gerar fé. Então a ideia hoje é falarmos sobre mais um pedaço dessa linha do tempo e nós vamos nos próximos discipulados ir acrescentando até fechar toda essa linha do tempo
e fecharmos esse assunto e partirmos para um novo assunto que o Senhor nos orientar, tá bom? Então, vai ser colocado aí para você agora no vídeo o gráfico simplificado desses eventos finais. Olhando aí esse gráfico, a gente vê que existe uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela tem um pouquinho, o primeiro tracinho tem ali, o primeiro marco que tem nela é o nascimento de Cristo. É claro que havia uma história antes, mas nós estamos falando aqui da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Então, o importante para a gente não é o que aconteceu antes de Cristo, mas o que começa a acontecer com a primeira vinda de Jesus. E nessa primeira vinda, nascimento de Jesus, está ali, é a marca, né, onde nós começamos a nossa linha do tempo. Pouco à frente está lá 33 anos, ano 33, morte e ressurreição de Jesus. Nesse ponto, a gente tem um outro marco muito importante para a igreja, que é a morte e ressurreição do Senhor, o cumprimento da palavra profética, iniciando o tempo da graça sobre a nossa vida. E aí, então, daquele ano até agora, até 2020, que é o próximo marco que você tem aí nesse gráfico, é os nossos dias, os dias atuais. Por que esse dia está marcado? Porque o estudo está sendo dado agora, então está marcado aí 2020, o nosso ponto onde nós estamos agora. O arrebatamento pode ser esse ano? Pode. O arrebatamento pode ser no ano que vem? Pode. A gente não sabe a data do arrebatamento. Por isso que depois de 2020, você vai ver que tem uma outra marquinha, uma interrogação, e escrito assim, arrebatamento da igreja. É nesse ponto que vai haver o arrebatamento da igreja, que pode ser ainda esse ano, que pode demorar, nós não sabemos exatamente. Mas os sinais e tudo que nós já estudamos até aqui estão nos dizendo o seguinte, o arrebatamento está muito mais próximo do que nós podemos talvez imaginar. Tá joia? Logo depois dessa marca do arrebatamento, nós temos em um período de 7 anos, que pode se chamar de a grande tribulação, a tribulação, é tudo a mesma coisa. De um lado, nós temos acontecimentos que vão estar acontecendo aqui na Terra. E do outro lado, os acontecimentos que vão estar ocorrendo ao mesmo tempo, em paralelo, só que no céu. Então nós temos de um lado, escrito ali, grande tribulação, ou seja, o governo do anticristo aqui na Terra. Vamos falar mais para frente sobre os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. E em paralelo a isso, a gente vê que no céu está acontecendo o tribunal de Cristo, que não é a mesma coisa do juízo final. Nós vamos ver que existe uma diferença entre esses dois tribunais. E também vai estar acontecendo as bodas do Cordeiro. Tá joia? Tudo isso nesse período aí de 7 anos. Quando fechar esse tempo de 7 anos, então sim, Jesus volta e aí a gente vê a prisão de Satanás, Jesus volta com a igreja, governa a igreja por um período de 1000 anos, aí depois então o diabo e seus demônios vão ser soltos e aí vai ter o juízo final e nós vamos a partir de então viver o nosso estado eterno. Aqueles que estão salvos em Cristo, nós vamos viver na eternidade com Cristo, e aqueles que não foram salvos, a eternidade na condenação, assim como o diabo e seus demônios. Joia? Isso é apenas um gráfico simplificado da linha do tempo que a gente está seguindo, tá joia? Enquanto o gráfico está aí, eu quero te mostrar aonde nós vamos começar a falar hoje. Nós falamos dos sinais, falamos de Jesus, nascimento, nós falamos sobre os sinais, e nós estamos agora a falar, no dia de hoje, sobre a segunda volta de Jesus. Tá joia? E aonde é que se situa isso aí no gráfico? É o primeiro ponto após 2020. É a partir dali, é esse ponto aí, depois de 2020, nós vamos falar hoje. Tá joia? Tirando o gráfico da tela, voltando a imagem aqui pra gente. O que quer dizer a segunda volta de Cristo? Para ter uma segunda volta é porque teve a primeira. E isso é lógico. É claro que todo mundo que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador sabe que ele já esteve na terra. Então, por isso, esse retorno para buscar a igreja, para buscar os salvos, ele é conhecido como a segunda vinda do Senhor. Mas esse evento, ele além de ser muito importante para todos nós, ele tem uma característica interessante. Ele é um evento
que na verdade a gente pode dividi-lo em duas etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é em si o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer nessa primeira etapa? Jesus ele não vai pisar aqui na terra. Ele vai continuar nas regiões celestiais e a palavra fala que num piscar de olhos a igreja vai estar com ele. Como é que vai acontecer isso? Esse piscar de olhos tem uma sequência de fatos que vão estar acontecendo nesse tempo tão pequeno que é um piscar de olhos. A coisa vai ser tão sobrenatural, tão tremenda, tão maravilhosa, que no tempo pequeno de piscar de olhos, primeiro, os mortos em Cristo vão ressurgir, vão ser ressuscitados, vão ser retirados do seu sono, e depois a igreja será arrebatada. Só que tanto os mortos, tendo a ressurreição desses mortos em Cristo, quanto o arrebatamento da igreja, essas duas coisas vão acontecer uma após a outra, mas é num intervalo de tempo muito pequeno, é num piscar de olhos. Então, quem estiver aqui na terra e ficar para trás, muito provavelmente não vai conseguir ter noção do que aconteceu, porque num piscar de olhos as pessoas vão sumir. Eles não vão ver, não vai dar tempo deles verem os mortos sendo retirados dos túmulos, os espíritos sendo tirados do sono e sendo levados junto com a igreja. Eles não vão ver a igreja subindo, não vai ter como ter essa visão. Mas o fato é que esse acontecimento, né, dos mortos em Cristo serem trazidos novamente e a igreja sendo arrebatada junto com eles, marca o retorno de Cristo. Só que Jesus ainda não pisa na terra. É como se ele estivesse nos céus, chamando a igreja, falando, tá na hora, vocês que morreram acreditando, aliançados comigo, saiam agora do seu sono e venham. Você, igreja que está atuante nos dias de hoje, venha, porque chegou a hora de vocês se juntarem a mim aqui nos céus. Então, a segunda volta de Cristo é marcada por esse momento. E a gente vê que a palavra, ela dá algumas dicas sobre isso. A palavra fala sobre como vai ser isso e a palavra afirma que vai ter essa segunda vinda. Olha só, lá em Atos, eu queria abrir a Bíblia com você. Lá em Atos, vamos lá. Atos capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No verso 11. Olha só o que a palavra nos fala aqui. Atos 1, 11. Os quais lhe disseram, homens galileus, vamos ler o 10, 1, 10 e 11 para dar mais sentido no que a gente está falando? Atos capítulo 1, verso 10 e verso 11. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os viste ir. Ou seja, aqui, esses homens de branco, esses anjos, estão dizendo para os homens que ficaram vendo Jesus ascender aos céus, espantados com aquilo, e falam assim para eles, olha, fica tranquilo, Jesus está subindo para os céus, mas assim como ele subiu, ele vai voltar. Então aqui há uma promessa do cumprimento das Escrituras dizendo que Jesus vai retornar. Quando a gente olha, vamos olhar a palavra lá em João capítulo 14. Vamos voltar um pouquinho e aí a gente vai ter mais uma pequena visão sobre isso. João 14, verso 1. Olha só o que a palavra fala. Novamente, repetir para você que está anotando, vai estar aparecendo aí no vídeo, mas eu vou repetir. João, capítulo 14, verso 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aqui é que Cristo
no seu ministério terreno, ele falou assim, olha, vai chegar um tempo em que eu vou para o Pai, mas fica tranquilo, porque eu vou estar lá no Pai preparando o ambiente, preparando a morada de vocês, e eu vou voltar para buscar vocês, para vocês estarem comigo na eternidade. Então Jesus ele faz essa promessa, e lá em Atos capítulo 1, a gente vê os anjos falando assim, olha, relaxa, Jesus foi, mas ele vai voltar como ele prometeu lá em João 14, e ele vai buscar a igreja. Essa é a primeira fase, vamos dizer assim, da volta, da segunda volta de Jesus. Antes de entrar naquilo que nós podemos chamar de segunda fase, ou a conclusão da segunda volta de Cristo, que é a volta de Jesus em glória na terra, e ele voltar mesmo, a gente precisa fazer algumas observações. O nosso objetivo, como eu falei, não é encher a cabeça de vocês, a nossa cabeça como igreja, de teologia. Não é fazer vocês em doutores da lei. Não é fazer de cada um de nós teólogos. Não que isso seja ruim. Nós podemos aprofundar os estudos. Eu até sugiro que você, que achou o estudo muito superficial, que você possa aprofundar o seu estudo, que você possa aprofundar a sua visão em escatologia. Porém, a nossa ideia aqui é fazer com que seja gerada fé no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Fé para que acreditar que tudo isso que está sendo dito, essa linha do tempo, ela vai acontecer. Ela está muito próxima de chegar nesse ponto da vinda de Cristo, da igreja ser chamada. Então, mas por que fé? Porque eu preciso de fé e eu preciso crer que ele vai vir, para que eu também possa estar preparado para a vinda dele. Olha só o que Jesus fala, e aí nós vamos voltar agora para a palavra de novo, no livro de Mateus. Vamos lá em Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, a partir do verso 39. Olha só o que Jesus fala aí. Né? Não vamos esquecer o verso 39, a partir do verso 40. Olha só. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Olha o que Jesus está dizendo. Dois no campo, um fica para trás e o outro vai ser levado. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e a outra deixada. Olha, novamente falando, uma é levada e a outra é deixada. Verso 4:2. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O que Jesus está dizendo aqui para a gente é o seguinte, não é toda a igreja que vai ser arrebatada. Não é toda a igreja que no início da volta dele, nessa primeira fase da volta, da segunda vinda de Jesus, vai ser arrebatada. Ele está mostrando aqui para a gente que existem duas pessoas no campo, uma fica para trás, existem duas mulheres no moinho, uma vai ficar para trás. Existe pessoas que estão fazendo a mesma coisa que as outras e que vão ficar para trás. Mas agora isso me deixou confuso, pastor. Como assim? O que Jesus está dizendo aqui, ele complementa e ele mostra o sentido do que ele queria passar para a gente, é que nós temos que tomar cuidado para não perdermos a nossa salvação. Olha só, ele fala que a gente tem que ficar vigilante. Nós temos que estar vigilantes, porque não sabemos a hora em que todas essas coisas vão acontecer. Ou seja, eu e você temos que estar preparados. É uma pergunta que de vez em quando eu faço na igreja, mas pare e pense um pouco agora. Se Jesus voltar hoje, você subiria? Se Jesus voltar hoje, você tem certeza que pela sua aliança com Ele, com a sua intimidade, com o seu relacionamento com Deus, você subiria? Você seria arrebatado? Porque o que Jesus está falando aqui é o seguinte, não basta dizer que me segue, não basta dizer que é igreja,
você tem que ter uma aliança comigo, você tem que estar aliançado comigo. O que Jesus está dizendo é que quando eu o recebo como Senhor e Salvador, eu me torno, sim, co-herdeiro de Deus. Recebi Jesus como Senhor e Salvador. Eu agora tenho direito à vida eterna, eu agora tenho direito às promessas de filhos de Deus, eu agora tenho uma nova identidade em Cristo, eu agora tenho coisas novas sendo feitas na minha vida, porque, como a gente falou domingo, né? Deus é o Deus do novo, mas eu posso receber Jesus hoje e amanhã eu não estar mais com a minha salvação garantida. Mas como assim, pastor? Em Apocalipse, a palavra fala que a gente tem que vigiar para não perder a coroa da salvação. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos uma marca dizendo: aquele ali é meu, eu comprei ele e ele está marcado, porque ele resolveu receber a marca, ele resolveu me ter como Senhor e Salvador. Só que muita gente está dentro da igreja e olha Jesus apenas como Salvador. Muita gente está dentro da igreja e olha Jesus apenas como aquele que vai trazer a bênção, trazer a vitória. Muita gente está dentro da igreja olhando para Deus apenas como aquele camarada que é dono de um grande supermercado, que tem todas as coisas que a gente precisa, é dono de uma rede de lojas muito grande e que tem todo tipo de bênção. E aí eu vou nessa loja e falo assim, eu preciso disso. E aí o dono do mercado vai lá e entrega na minha mão, porque ele é bom. Eu preciso daquilo, e ele vai e entrega na minha mão. Tem muita gente dentro da igreja achando que o meu relacionamento, o nosso relacionamento com Deus é somente esse. É um relacionamento onde eu peço, e Deus é obrigado a dar. E tem muita igreja pregando que as coisas funcionam assim. Mas nós temos que tomar cuidado. Não é assim que funciona. Deus, ele tem prazer em fazer pelos seus filhos, ele tem prazer em dar aos seus filhos. A própria palavra afirma isso. O próprio Senhor Jesus falou isso, que nós, homens, temos prazer em dar as coisas aos nossos filhos. Imagine o nosso Pai Celestial. Porém, Jesus também está dizendo que a gente tem que manter essa aliança. Não basta simplesmente eu dizer que sou. Eu tenho que viver isso, eu tenho que ter isso realmente embutido no meu coração, eu tenho que ter isso como estilo de vida. Servir a Jesus, ter aliança com Jesus é estilo de vida, não é apenas da boca para fora. Eu não sirvo a Jesus apenas da boca para fora, eu não sirvo a Jesus apenas tendo uma veste em que as pessoas me reconhecem na rua como sendo um crente. No céu, nós vamos ser arrebatados, no céu nós vamos encontrar pessoas que tinham aliança, e não pessoas que se vestiam iguais aos outros, não pessoas que se comportavam como os outros, e não pessoas que andavam dentro das igrejas. Se a gente for até levar ao pé da letra essa passagem de Mateus que nós lemos, se nós formos levar ao pé da letra Mateus 24, a partir do verso 40, aonde fica um no campo e o outro vai, fica um no moinho e o outro vai, tem um em casa e o outro vai. Se a gente for levar isso ao pé da letra, a gente pode dizer que 50% das pessoas que dizem ter o Senhor como Senhor vão ficar para trás. Jesus ilustra muito bem isso em outras parábolas, e ele conta a parábola das 10 virgens e fala sobre 5 virgens sábias que mantiveram o óleo, a unção ali, tudo preparado para que quando o noivo chegasse, elas estivessem preparadas para o noivado, né, para as bodas daquele casamento, e 5 noivas eram insensatas, e elas não tinham óleo suficiente para poder aguardar o noivo chegar. E aí o que aconteceu? As 5 primeiras noivas que foram sensatas e que levaram óleo, e o óleo representa o que na Bíblia? Unção, poder do Espírito Santo, presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Essas que mantiveram esse poder, mantiveram essa unção, elas entraram para as bodas. As outras 5 que, quando veio o noivo, elas não tinham óleo, elas estavam procurando esse óleo, quando elas voltaram, o noivo não deixou elas entrarem. Elas ficaram de fora. Essas que ficaram de fora
são essas pessoas que vão ficar para trás. Ah, pastor, mas essas pessoas que ficarem para trás, elas vão vão ter a chance de ser salvas? Sim, elas vão ter chance. Mas pensa bem, por que eu vou arriscar a minha salvação pensando que eu ainda vou ter uma segunda chance? Por que eu vou arriscar a minha salvação pensando que Deus vai vir, Jesus vai arrebatar a igreja e eu vou ficar para trás e posso ter uma chance de me arrepender? Por que não ficar preparado na primeira chamada? Por que não ficar preparado quando o noivo aparecer e chamar a sua noiva? Então, por que eu vou esperar uma segunda chance? Eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, a melhor coisa é eu estar preparado hoje. Ah, mas se Jesus voltar daqui a um mês... Gente, a ideia é que eu esteja preparado todos os dias. A ideia é que eu esteja esperando Jesus voltar hoje, voltar agora. Se Jesus voltar agora, você sobe ou se você fica? Se você está na dúvida, é hora então de conserto, é hora de buscar saber onde você caiu, é hora de buscar saber o que precisa ser feito para que você se ajuste, para que a sua aliança seja refeita com o Senhor. Não pode você ficar brincando com essa dúvida, porque hoje você está vivo e você pode fazer isso enquanto você está vivo. Depois que a gente morre, não tem mais como refazer a aliança. Aquilo que estava feito vai ficar vai ficar valendo pela eternidade. Então, fica muito claro que a gente tem que tomar cuidado. E Jesus fala, se você soubesse a hora, tudo certinho, então vocês só iam vigiar a hora. O que Jesus está dizendo para a gente nós precisamos manter uma vida de santidade, uma vida de aliança, uma vida de relacionamento com Ele o tempo todo. E isso é algo que, como cristãos, nós temos que fazer. Não é só porque nós acreditamos no arrebatamento, é o nosso posicionamento, é como nós pregamos o Evangelho, nós temos que pregar o Evangelho e viver esse Evangelho. E então nós vemos aí dentro dessa linha, temos Jesus falando que ele vai vir buscar a igreja. Então, num piscar de olhos, os que estavam mortos em Cristo subirão junto com a igreja. E aí, como é que isso termina? Como é que termina essa história? Quando isso acontecer, e a gente viu lá no gráfico, isso acontece no início de 7 anos de tribulação, nós vamos ver que nesse período de 7 anos de tribulação, muitas coisas vão acontecer, tanto na terra quanto no céu. E nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, para não misturar os assuntos, para poder fazer uma conexão entre a volta do Senhor. O que é a volta do Senhor? Nós vamos ficar só na volta da segunda vinda de Jesus, tá bom? Que a gente está dividindo em 2 pontos. A chamada aqueles que morreram em Cristo, junto com a igreja, e o segundo ponto, que é no final da tribulação, acabou os 7 anos, Jesus então volta. Mas como é que vai ser essa volta? O que vai acontecer? No finalzinho da tribulação, Israel já vai ter reconhecido que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Eles já vão ter realmente reconhecido que Jesus é o Messias, porque até os dias atuais Israel não acredita nisso. A maioria do povo judeu não acredita que Jesus é o Messias. Somente os judeus messiânicos acreditam em Jesus como Messias. Mas os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, os judeus que praticam o judaísmo hoje, eles não entendem que Jesus é o Messias. Isso só vai acontecer no final da tribulação. Israel vai se converter a Jesus, vai se converter ao Messias. E ao se converter ao Messias, vai começar a pregar que Jesus, vai começar a falar aos 4 cantos da terra. E isso vai bater de frente com o anticristo. E aí o anticristo então começa a levantar os exércitos contra Israel. Israel vai ficar cercada de exércitos para uma batalha final. O diabo, o anticristo, ele vai tentar trazer uma derrota fulminante a Deus através de Israel. Só que quando isso acontecer, é justamente nessa hora que Jesus volta. E isso vai acontecer ali no local conhecido como Vale do Megido, ou Megido, né?
A palavra Megido também foi traduzida como Amargedon. Alguns dizem que foi feita uma tradução errada, que não deveria ser Amargedon, mas enfim, acabou sendo traduzido como Amargedon. Por isso que muitos filmes retratam a palavra Amargedon como o fim dos tempos, como a destruição da terra, como nós conhecemos. Ali no Vale de Megido, todos os exércitos contra Israel vão se reunir para a batalha final. E aí sim, é nesse momento que a segunda vinda de Cristo, ela se concretiza com Jesus voltando aqui à terra, com seu corpo glorificado, só que agora ele não vem sozinho, ele vem com todo o seu exército celestial e a igreja junto, a igreja que foi arrebatada, os santos que morreram em Cristo, que foram arrebatados, que foram chamados, eles vêm agora junto com Jesus, formando o exército, junto com Jesus, contra esses exércitos que o diabo levantou e levou ali para Megido. É claro que a gente sabe que nenhum exército humano ele pode derrotar um exército celestial. E o diabo também sabe disso. Mas a ideia do diabo, ele sabe que ele não vai vencer essa guerra porque ele conhece a palavra melhor do que eu e você. Ele conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. Ele viu a história acontecer, ele estava lá tentando Cristo, em Mateus 4 a gente vê a tentação, o diabo viu a crucificação, ele achou que tinha vencido, então ele sabe que tudo que está escrito é verdade. E ele sabe também que essa batalha já está perdida. Mas qual é o grande objetivo do diabo? Não é vencer essa batalha, porque ele sabe que ele não vai vencer de Deus. O objetivo do diabo é levar quanto mais vidas ele puder para o inferno. E isso ele está fazendo no dia de hoje, ele fez ontem, está fazendo hoje, vai continuar fazendo até ele se tornar prisioneiro. O diabo vai tentar levar a maior quantidade de almas possíveis junto com ele para a eternidade, para a perdição eterna. E é esse papel que a igreja tem que tomar cuidado. Nós temos que combater esse papel do diabo. Enquanto o diabo tenta levar as pessoas para o inferno, porque ele sabe que ele está derrotado. Então ele quer levar a maior quantidade possível de gente junto com ele. Nós, como igreja, que já sabemos que somos os vencedores, temos que levar uma quantidade de gente maior para o céu. Nós temos que mostrar essa revelação às pessoas. Nós temos que mostrar o poder de Deus através da nossa vida. Nós temos que sermos representantes verdadeiros de Cristo aqui na terra. Essa batalha, ela já está ganha. Mas o diabo está fazendo de tudo para que o exército que vai ser derrotado junto com ele, as pessoas que morreram sem acreditar em Jesus, ela seja cada vez um número maior. E nós temos que tomar muito cuidado, porque um dos sinais dos últimos dias, e nós falamos sobre isso no primeiro vídeo, é que o amor de muitos esfriaria. Ou seja, nós já estamos vivendo um tempo em que o amor está esfriando e as pessoas estão tendo dificuldade de acreditar nessa palavra de salvação. Quando os exércitos se reunirem em Megido, Jesus vem com o exército celestial para lutar contra o diabo e aí se concretiza a segunda vinda de Jesus. Por quê? O diabo e seus demônios vão ser presos no inferno. Eles vão ficar presos. E Cristo vai governar com a igreja durante 1000 anos, o chamado milênio de Cristo. Cristo vai ficar governando com a igreja durante 1000 anos. Para depois, a gente viu lá naquele quadro simplificado, novamente vai ser liberado o diabo e seus demônios, e aí sim virá o dia do juízo final, onde todos serão julgados sumariamente. Então, a segunda volta de Cristo, ela começa com o arrebatamento da igreja. E ela se concretiza com a vinda de Cristo para governar no milênio. Lembrando que essa primeira fase, Cristo ainda não se manifesta pisando aqui na terra. Ele só vai realmente pisar aqui na terra quando estiver para enfrentar o exército do anticristo ali no Vale de Megido, no Vale do Amargedon. Quando isso acontecer, se concretiza a segunda vinda de Cristo. E a pergunta que não quer calar é: o quão preparado nós estamos para isso? O quão preparado nós estamos para receber Jesus? A gente tem que tirar o nosso foco do medo
que essa pandemia, que as coisas que estão acontecendo agora, está querendo colocar no nosso coração. E não apenas o medo, mas também a sensação de insegurança. Como eu disse domingo passado na igreja, a igreja na China começou a sofrer uma perseguição terrível. Pastores estão sendo presos, pastores estão sendo ameaçados, igrejas estão sendo demolidas. A coisa está estreita lá para os cristãos. E aí você fala, mas nós estamos no Brasil. E aí eu também mostrei para vocês no domingo. Se você não assistiu o culto, não teve oportunidade, assista. Que lá eu vou falar sobre isso, eu não vou repetir aqui. Mas nós, como igreja brasileira, já estamos sendo perseguidos, sim. A nossa fé está sendo posta em dúvida o tempo todo. E se nós não nos posicionarmos, essa perseguição, tende a aumentar. Mas se nós não nos posicionarmos, nós seremos tragados por essa perseguição. A palavra fala que no dia em que nos perseguirem por amor a Cristo, nosso galardão é grande nos céus. E glória a Deus por isso. Nós já estamos sendo perseguidos. Mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: nós precisamos manter a certeza da nossa salvação, da nossa aliança com Jesus. E nós precisamos tentar trazer mais e mais vidas para essa aliança. Porque o diabo ele não está dormindo, o diabo ele não está brincando. E ele está o tempo todo tentando não apenas tirar quem está dentro da igreja e levar para o mundo, mas fazer com que as pessoas que estão no mundo não consigam enxergar a realidade e o papel da igreja na face da terra. Nós precisamos acordar para isso. Como eu tenho falado já algumas vezes, não é mais tempo de brincar, é tempo de agir. Nós precisamos falar do amor de Deus, e nós não precisamos apenas falar, nós temos que viver esse amor. Nós somos a Bíblia viva, e daqui para frente, as nossas atitudes, as nossas reações vão falar cada vez mais forte do que as nossas próprias palavras. Como eu disse domingo também na igreja, tem certas coisas que hoje a gente tem que tomar cuidado quando vai pregar, porque está indo para o YouTube. Se a gente falar de certas coisas, o YouTube tem um algoritmo lá que está caçando certas coisas e eles podem bloquear o vídeo, eles podem tirar o vídeo, porque eles entendem que está politicamente errado. E essas coisas não podem ficar na plataforma deles. Assim como tem acontecido no Facebook, tem acontecido no Twitter, também acontece no YouTube. Então tem coisas que a gente não pode falar porque está transmitido pelo YouTube. Nós não temos mais a liberdade que nós tínhamos de dentro das quatro paredes da igreja falarmos tudo que nós acreditamos. Eu não vou deixar de pregar aquilo que Deus fala para eu pregar. Mas a nossa liberdade ela tem sido tolhida. E é por isso que nós precisamos acordar. O tempo está acabando. Há um mês, 2 meses atrás, eu não me lembro bem agora, durante um dos nossos cultos, o Espírito Santo falou muito claro comigo, virei a chave. Eu não consegui entender bem o que é o virar a chave, e eu estou assimilando aos poucos o que é esse virar a chave. Mas uma das coisas que eu tenho visto nesse virar a chave é de que nós precisamos nos posicionar. Acabou o tempo de fazermos qualquer tipo de coisa e dizermos que estamos sendo igreja. Nós temos que ser igreja. Nós temos que viver isso e viver de uma forma plena em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que você tenha conseguido entender nesse pouco tempo, nesses poucos minutos, o que significa, o que é a segunda volta de Jesus. Nós dividimos didaticamente entre a primeira fase, arrebatamento da igreja, a segunda, a batalha emergida, onde Cristo realmente se manifesta e começa ali então o milênio. Nos próximos discipulados, nós vamos então falar sobre o que vai acontecer durante essa tribulação. Nós vamos falar o que vai estar acontecendo aqui na terra e nós vamos falar o que vai estar acontecendo nos céus. Nós vamos falar o que está acontecendo aqui na terra, dos 7 selos, dos 7 cálices, das 7 trombetas. Vamos falar o que está acontecendo no céu. Nós vamos falar sobre o juízo que vai ter lá no céu. Nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro, tudo que vai estar acontecendo. Nós vamos estar falando no próximo discipulado sobre isso. Então eu te convido a perseverar, porque a palavra tem nos mostrado isso, que aquele que perseverar até o fim,
ele vai ser tido como mais que vencedor, ele vai ser colocado como herdeiro de tudo isso e ele vai usufruir. Então, em nome de Jesus, não desanime, não perca a esperança, Jesus está voltando. E a minha esperança é que Jesus volte hoje. Quando nós falamos da batalha do Vale do Armagedon, nós falamos que existem dois lados. O lado que vai estar com o anticristo e o lado que vai estar com Jesus. Nós temos uma vantagem muito grande sobre essa batalha. Nós já sabemos quem vence, nós sabemos que é Jesus quem vai vencer. E nós, enquanto estamos vivos, nós podemos escolher qual é o lado que nós vamos ficar. E nós podemos continuar escolhendo sempre o lado de Cristo. A grande vantagem que nós temos é que nós já sabemos qual é o lado que vence, qual é o lado que está certo, qual é o lado que é justo, qual é o lado que é correto. Então escolha bem o lado que você vai ficar, porque Jesus está voltando. A minha esperança é que ele volte hoje. Eu quero orar por você, eu quero orar por nós nesse momento, para que Deus nos dê sabedoria, força, graça, para continuarmos lutando e batalhando, pregando o Evangelho, não desistindo de ganharmos vidas para o Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e ficasse junto comigo nessa oração e orasse junto comigo. Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que todos nós estamos passando por grandes lutas, grandes batalhas, mas também nós sabemos que já somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que o Senhor seja conosco nesse tempo tão difícil, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que o medo tem imperado, nesse tempo em que as pessoas têm perdido a comunhão, às vezes por conta de questões ideológicas que não tem nada a ver com a Tua palavra, se afastam dos irmãos por questões que não tem nada a ver com a palavra. Pai, em nome de Jesus, nós somos cidadãos dos céus, nos ajuda a enxergar isso. O nosso lugar não é aqui, é nas regiões celestiais. Nós somos seres espirituais que vamos retornar para nossa casa. Nos ajuda a entender isso, nos ajuda a buscar por isso, nos ajuda a estarmos preparados para isso, para que quando nós sejamos chamados às regiões celestiais, nós estejamos do lado certo da história, nós estejamos do lado de Cristo e assim possamos passar a eternidade com Ele. Que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê paz e que o Senhor possa nos acompanhar esse tempo todo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigado por todos aqueles que têm acompanhado o discipulado e que o Senhor possa nos dar sabedoria para continuar, força e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por você ter ficado aqui. Espero que esse discipulado esteja te acrescentando e em breve, talvez mais dois discipulados, a gente fecha esse assunto de escatologia e aí nós vamos entrar em outro assunto que é muito importante para esse tempo. Não vou adiantar, fica a expectativa, mas muito provavelmente nós vamos entrar num assunto que todos nós, se não vivemos, não passamos por uma situação ligada a esse assunto, provavelmente vamos passar. Então, muito obrigado, um beijo no coração de vocês, estaremos juntos. Lembrando que sábado agora é dia 1º, é dia do culto de primícias, então, sábado às 20 horas na igreja, nós estaremos tendo o nosso culto semipresencial, ou seja, aquelas 30 pessoas que derem os nomes para estar lá no culto, sábado, e quem não puder, assista em casa, mas vamos consagrar o nosso mês de agosto ao Senhor, vamos consagrar o primeiro dia, vamos dar o primeiro dia ao Senhor, para a honra e glória do nome de Deus. Amém? Beijo, amo vocês, tamo junto.